ela trabalhou, quando eu estava na quinta série, ela trabalhou, cada bimestre ela trabalhou uma modalidade esportiva. São 4 bimestres, ela trabalhou futsal, handball, voleibol e basquetebol. E nesses bimestres, ela viu quais eram os alunos que tinham já aptidão, vocação para certas modalidades. E foi onde que ela enxergou, tanto em mim quanto no meu parceiro de jogo aí, Daniel, meu compadre, que nós tínhamos facilidade para trabalhar com basquete. Foi onde ela nos dispensou da educação física escolar e colocou a gente para treinar na seleção de base lá com Vila Mira na época, no ginásio Marechal Rondon. Marcelo, primeiro te agradecer, né? Agradecer o professor Era também por ter feito o convite para você. Eu gosto sempre de ressaltar aqui, o professor Éder deu a sugestão de criar esse quadro, né, Lendas do Esporte. O Matheus, juntamente comigo, acatamos a ideia, passamos para a direção. O nosso diretor, o André Vieira, falou realmente uma ideia muito bacana. Então, obrigado por ter vindo aqui. Tenho uma admiração pela sua pessoa, em todos os sentidos, basquete, policial militar, escola Tiradentes. E queria te perguntar o seguinte, de tudo isso que o Matheus citou ali, participação em mundial, estadual, regional, qual que foi o momento mais marcante realmente no esporte para você? Olha, agradecer o Éder aí pelo convite, o Éder. Muito obrigado aí, fico feliz mesmo. Isso é bom. Muitas vezes os moradores aqui de Rondônia não conhecem, né, os seus atletas locais e o que eles fazem representando a cidade fora aqui do nosso município, tanto estadual, nacional, até mesmo internacional. Agradeço mesmo, é muito importante isso aí para quem vive e tem esse reconhecimento, né? Assim, o momento mais marcante foi quando. Tem vários, né? Mas eu vou citar dois, para não me alongar muito. O mais marcante foi o meu primeiro regional. Especial, né? Por ser o primeiro numa competição intermunicipal. Foi na cidade de Pedra Preta, em 1995. E lá nós fizemos a final com a cidade de Pedra Preta. O ginásio lotado, último jogo da competição regional. Pedra Preta, o basquetebol foi a única modalidade que foi para a final. Então, imagina só, eles colocaram antes do fechamento dos jogos o jogo de basquete. E lotado, lotado, lotado mesmo o ginásio, aquele frio na barriga, aquela tremedeira nas mãos, nas pernas. Mas eu olhava lá no cantinho assim, ó, quem que eu via? Meu pai e minha mãe. Lá no cantinho, dando aquele apoio moral. Então ali confortava muito o meu coração em especial. Então ali eu sabia que eu estava tranquilo, que eu tinha meu pai e a mãe me assistindo e torcendo por mim. E o resto do barulho, da confusão pela torcida ali, deixava de lado e todo o tempo eu via meu porto seguro, que era meu pai e minha mãe. Então isso aí me marcou bastante. Nós sagramos campeões e comemorei ali ao lado do meu pai e da minha mãe, que foram assistir meu primeiro jogo, meu primeiro regional, minha primeira final. E em 2021, logo depois da pandemia, a gente jogando o Brasileiro Master por Mato Grosso, nós estávamos nas quartas de final contra a equipe de Brasília. A equipe de Brasília ganhou da gente na primeira fase. Então eles entraram achando que ia ser o mesmo jogo, né? Jogaram demais, mas nós jogamos melhor do que eles. E lá tinha duas filhas do Marquinhos, que tava torcendo pela gente. Rapaz, eu até me emociono quando eu vejo, viu? Quando nós terminamos o jogo, ganhamos de uns 10 pontos de diferença de Brasília. Rapaz, essas meninas vibraram tanto, mas torceram tanto, que ficaram até rouca no dia. E assim, ali eu via elas, via os meus filhos também. Torcendo pelo pai dela, né? Tava no time nosso. E a alegria, porque elas viram que a gente tinha perdido a primeira partida e nós entramos como os azarões naquela partida de quarta de final. E nós ganhamos, elas entraram na quadra, nos abraçaram, tinha mais outros jogadores também do estado, mais velhos que nós, que eram de outra categoria, que estavam torcendo por nós também. Fenelon, um ícone também no estado. E ali foi bem marcante também, porque depois de tanto tempo jogando ainda, ter aquela emoção, né? Não foi um título conquistado, foi um jogo apenas ganho, uma fase passada.
E é sempre bom estar a família perto da gente. Esses momentos marcam bastante. Grande Marcelão, 12h17 agora. Marcelão, você falou aqui das emoções, das boas lembranças. Aí dentro do esporte, nessa modalidade do basquete aqui, você teve alguma frustração, algum momento assim que te deixou triste? Eu não vou dizer frustração, Matheus, mas assim, a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Então, quando a gente está ali, vocês sabem muito bem que quando a gente está saindo do estudantil, saindo do nível escolar para passar para o adulto, entre ali 17 e 18 anos, você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. Ou você vai realmente seguir a profissão de jogador, ou então você vai ter que estudar ou entrar no mercado de trabalho para começar realmente a vida adulta, né? E, e nesse ano, quando eu estava com 17 anos, já estourando minha idade escolar, estava no meu último ano da escola, eu fui para São Paulo fazer um teste para jogar lá nos times de São Paulo. Foi uma semana de teste e eu fui passando. Cada dia ia sendo eliminados atletas que não era para retornar no próximo dia. E eu fiquei até o final. Eles estavam montando o Clube Multilíbano, São Paulo. Eles estavam montando uma nova equipe, 12 atletas para poder jogar lá as competições. Era sub-18, sub-19, se eu não me engano. E eu fiquei entre os 15 finalistas, né? Depois, assim, os 15 que ficaram, todos tinham condições de ficar. Só que aí eles perguntaram quem que era da região, quem que era de São Paulo, quem que era de fora. Tinha eu e mais uns 2 ou 3 que eram de fora apenas, o resto tudo ali, local mesmo. Eles falaram, olha, dá para ficar, porém a gente não fornece alojamento nem alimentação, mas você vai ter que se manter. Aí foi quando eu já tinha feito já o vestibular para educação física em Cuiabá, né? Já sabia do resultado, já sabia que eu tinha passado na faculdade. E eu tinha consciência que eu era, lá em São Paulo, eu era mais um. Jogador do meu nível, tinha vários lá. Eu decidi então, falei, não, vou voltar para o meu estado, vou voltar para minha cidade e vou fazer a faculdade. Foi onde eu decidi escolher ter uma faculdade do que tentar a sorte no esporte, né? Então, assim, não foi uma decepção, uma frustração. Foi uma decisão tomada e não me arrependo. Porque eu fazendo a faculdade, eu sabia que meu futuro já era certo. Eu sempre, através do basquete, sempre quis ser professor de educação física. E no basquete lá em São Paulo, eu ia tentar a minha sorte. Eu não era acima dos demais, para eu ter a certeza que eu ia ter meu espaço lá. Eu ia brigar por um local, né? Então, foi uma escolha que eu fiz. Não vou falar que é uma frustração, mas sim uma decisão que eu tomei. E eu tenho certeza absoluta que foi uma decisão certa a ser tomada. Que bom, que bom. Matheus, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais perguntas aí e bater um papo com o Marcelo Marques. Em Rondonópolis, 12h20, vamos apresentando os nossos parceiros, apoiadores. E na sequência, a gente volta aqui na nossa programação. Agora, 12h27, a pergunta é com você, Luciano Feitosa. Vamos continuar aqui, né, o bate-papo com o professor Marcelo Marques. Perguntar para ele o seguinte, né, o que ele considera aí como maior contribuição local da sua pessoa no esporte e no basquete aí de Rondonópolis. A minha contribuição local é agora que eu estou vivendo nesse momento, né? Igual o Matheus leu aí, tem 4 anos que realmente eu estou trabalhando como professor de basquete. Quando eu fiz educação física, minha vontade era sempre fazer, reviver aquilo que eu vivi enquanto atleta estudantil. Ser técnico escolar, da seleção da cidade, viajar com os atletas, poder viajar, participar de jogos e competições. E devido à minha profissão, nunca tive essa oportunidade, né? Mas aí, quando eu fui para a escola militar, nós mudamos para o novo prédio da escola, onde é hoje, ali no Maria Tereza. Foi onde eu comecei a treinar os alunos. Do zero. Chamei os alunos, falei, vou começar a treinar basquetebol. Mas a gente não sabe, não sei como é que é. Eu falei, é esses alunos que eu quero. Sem vício, que vai aprender o basquete da forma correta. Então, tem 4 anos que eu estou trabalhando com basquetebol lá na escola militar.
e já está gerando resultados e frutos. E eu falo frutos nem na questão de títulos, né? Que isso aí para mim é de menos. Eu estou formando pessoas, cidadãos de bem. Já tenho um atleta já que ele está jogando em Goiânia. Esse ano ele foi para lá. Tem um ex-aluno que ele terminou o terceirão ano passado. Ele já está fazendo educação física, já está trabalhando também na área do basquetebol também. Então, assim, eu tento ser um exemplo para eles e contribuir para que saiam pessoas melhores. Então, essa é a minha maior contribuição que eu estou tendo no momento aí. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Luciano. Marcelo, é um prazer enorme de trazer, uma satisfação. A gente sempre conversa bastante sobre esporte, como melhorar o esporte. A gente já teve algumas conversas quando a gente teve a oportunidade de se conhecer. E quando eu comentei com o Evaristo, me fala uma lenda do basquete, que o primeiro nome que ele me falou foi Marcelo. Aí depois ele falou, dá para trazer o Casarim, o Vila e outros, né? Mas aí ele falou, não, Marcelo. Então eu queria fazer uma pergunta, o que o esporte significa na sua vida profissional, na sua vida como cidadão e dos seus alunos? O que você acha que o esporte traz? Você disse ali na entrevista que você teve que tomar uma decisão entre seguir o esporte de alto rendimento, participar de repente de um paulista, de um brasileiro ali no seu auge ali, de 19, 17 anos ali, e tomou a decisão. Mas o que o basquete proporciona na vida profissional e pessoal do Marcelo? O basquete para mim é tudo. Praticamente tudo que eu vivi enquanto atleta, eu devo ao basquete e às pessoas que me cercaram também, né? Então eu devo muito isso, vamos colocar aí, a várias pessoas, mas dentre elas, o Casarim. O Casarim, assim, eu chamo ele de pai, de papai, porque ele realmente foi um pai, não só para mim, mas para vários atletas aqui em Rondonópolis. E através dele, nós pudemos viajar aí o Brasil afora para participar de Centro-Oeste, de Brasileiro. Então, assim, o basquete, ele direcionou minha vida. Graças a Deus, sempre tive pessoas do bem ao meu lado, me ajudando, me incentivando, colaborando para o meu crescimento pessoal e profissional. Foi através do basquete que eu fui fazer a faculdade de Educação Física. Lá na faculdade de Educação Física, conheci um amigo meu, que hoje é meu irmão, que me direcionou para fazer o concurso da polícia. Então, assim, foi uma coisa, foi levando a outra, né? E eu estando na polícia, depois eu agreguei a minha paixão pela segurança pública junto com a minha paixão à educação, que hoje é a Escola Militar Tiradentes. Então, assim, o basquete sempre foi me direcionando. E onde eu comecei a treinar esses alunos lá da escola, que eu sempre primo para eles. Eu prefiro ter bons alunos do que maus alunos e bons jogadores. Eu não importo em levar para a competição uma equipe mais fraca, mas que são excelentes alunos na escola. Para mim, ganhar a qualquer custo não importa. Eu quero que eles saiam com caráter formado e pessoas boas. E isso o basquete me ensinou. Desde sempre o basquete me ensinou, né? A ser humilde, a ser respeitador, a ser resiliente. Muitas vezes você está numa equipe onde o treinador não te conhece. Você sabe, tem capacidade de estar colaborando, somando com a equipe ali, mas você fica no banco por um tempo a mais. Você tem que esperar o seu momento para você mostrar dentro da quadra o seu valor, não é ficar falando, não é ficar conversando. E isso o basquete ensina, né? Me ensinou e ensina até hoje. Agora em Rondonópolis, 12h33, a participação aqui do grande Marcelo Marques no Lenda dos Esportes, aqui na nossa programação dos grandes ícones do nosso basquetebol, participando hoje, falando um pouco da sua trajetória, essa verdadeira lenda do nosso basquete. Tem participação aqui, já vou preparar para colocar o nosso queridíssimo Cleitinho, né, que está na audiência da nossa programação, e ele aproveitando o espaço aqui para também mandar aqui a sua mensagem a respeito do nosso convidado de hoje, o professor Marcelo Marques.
Boa tarde, Matheus. Esse é o Marcelo Marques, o PM, o militar. Gente boa demais, hein? Gente boa demais. Já joguei muito bola com ele, futebol. Futebol era fácil jogar contra ele. As pernas muito grandes, era caneta. Gente boa demais, demais. Cleitinho, no futebol você teve sorte, você tinha que testar o homem era na área dele, aí no território dele, lá no basquete, para ver realmente se você ia sobressair. Mas obrigado pela audiência, pela participação. Quer deixar uma mensagem aqui com o Cleiton ou Marcelo? Rapaz, o Cleitinho aí é sangue bom, gente boa demais, viu? Mas ele sabe, difícil passar, mas se passa, a bola vai, o jogador fica. Ai, ai. Olha, Marcelo, eu gostaria de, como você falou, da sua contribuição hoje, atualmente, para o esporte aqui da cidade de Rondonópolis, esses tempos em que você tem que toda uma concorrência, né? Principalmente com a questão das redes sociais, como você enxerga hoje o esporte num contexto geral aqui na cidade de Rondonópolis? Olha, Matheus, é uma complicação, porque a nossa geração, ela é totalmente diferente da geração de hoje, né? Nós não tínhamos essa situação. E por várias vezes eu vou na casa do meu mestre, do meu técnico, Vila Mira. Inclusive encontrei ele essa semana, conversei com ele, perguntei qual era a idade dele, que ele está muito bem, por sinal. Está com 75 anos, está lúcido, está saudável, graças a Deus. Aí eu já está aposentado há um bom tempo, né? No mínimo 20 anos aposentado. Nós vamos trazer ele aqui, né? Vamos convidá-lo, ele, o Casarim. Nossa, aí tem história, hein? Aí sim vai ser verdadeiras lendas mesmo. E eu perguntei para ele, né? Falei, Vila, sente falta das aulas? Aí ele, sem pestanejar, sem gaguejar, falou, sinto falta do basquete. Da escola, não. Falei, Vila, mas mudou muito, viu? Aquilo que você treinava a gente, aquilo que você fazia a gente fazer nos treinos, não que era uma coisa absurda, para nossa época era normal, hoje você não consegue fazer mais. Eu tentei implantar isso, que eu fui mudando também a minha forma de treinar, né? Quando eu comecei a treinar, eu tentei implementar o treino da forma que eu fui treinado. Só que eu vi que os meninos não correspondiam. Travava. Aí eu fui começar a estudar o comportamento atual. Então a gente teve que mudar muito essas questões de treinamento aí, de cobrança, porque não é que é uma geração mais fraca que a nossa, não, né? Longe disso. É uma geração diferente da nossa, que nós tivemos que nos adaptar para estar trabalhando com eles, porque senão a gente não ia tirar o melhor deles. E isso as redes sociais influenciaram muito nessa questão aí, porque nossa forma de treinar foi totalmente diferente. E se a gente continuasse, não ia dar certo o ritmo que eles têm hoje. Marcelo, o professor Cleiton Santos mandou um abraço para você, juntamente com o filho dele lá, o PH. Eu queria que você falasse para nós hoje qual que é a sua visão sobre o esporte na cidade de Rondonópolis atualmente, principalmente na área do basquete. Esse ano, com a mudança de gestão, né, eu vi mudanças significativas, para melhor, por sinal. Que eu, acompanhando mais de perto aí, até porque o Evaristo, o Sapo, que é um amigo meu, irmão meu, tá lá, e ele tá fazendo acontecer. Lógico que é cedo ainda para estar falando de uma mudança, né, radical, mas pelo menos o que eu vi acontecer nesse ano, que nos últimos anos eu não via, a Secretaria de Esporte trabalhando a base nas comunidades, nos bairros mais distantes do centro da cidade, e não só o basquete, mas também outras modalidades também. Então, assim, isso aí é um trabalho a médio e longo prazo, que se continuar, vai ter muitos frutos ainda. E eu vejo, assim, que o basquete propriamente dito, lá a Escola Tiradentes teve uma parceria esse ano aí, metade do ano para cá, com a Secretaria de Esportes, que eu dou treino uma vez por semana lá na escola. E colocou
um dia na semana também para dar treino para os alunos da escola também. Então isso aí já melhora muito. Tem uma escola municipal ao fundo da nossa escola que também está sendo trabalhado o basquetebol lá. Então pensa, você começar a trabalhar basquetebol com crianças de 7, 8 anos. Quando eles começarem a competir na idade escolar de 11, 12 anos, eles já vão estar chegando pronto para a gente. Essa era a dificuldade maior que eu tinha na escola militar. Os alunos iam com 11, 12 anos para a escola, já era o primeiro ano da categoria B, não sabia nada, era um ano trabalhando para aprender, ensinar eles. No outro ano já era participando da categoria B, depois já estourava para a categoria A. Não estava pronto ainda a categoria A. Então eu creio que com esse trabalho sendo mantido, porque já está sendo feito, sendo mantido, tenho certeza que o Rondonópolis vai voltar aos tempos de ouro, onde nunca deve ter saído, que é sempre estar lutando ali, brigando pelas primeiras colocações a nível de estado. Aqui, Marcelo, antes da gente pegar aqui a sua mensagem, né, para você deixar aqui para todos os esportistas, os atletas da cidade de Rondonópolis, você falou aqui a respeito do espaço que vem se tendo através da nova gestão e em termos também de espaços para que seja realizado mais competições, para que Rondonópolis possa ter também a oportunidade de estar postulando aqui na nossa própria cidade as competições a nível nacional, para estar destacando também nessa linha de basquete, o que você acha que precisa ser implementado em termos de melhoria para a competitividade maior aqui no nosso município? Aí, nesse caso aí, nós temos uma deficiência, um déficit muito grande nessa questão estrutural aqui na cidade, na questão do basquete. Primeiro, a única quadra que nós temos assim boa para estar jogando uma competição de nível é uma quadra particular, que é o Sesc, que as tabelas são boas, a quadra é boa. Infelizmente, o nosso ginásio de esportes Marechal Rondon, ele não está apto para ter jogos oficiais de basquetebol. E não por culpa da atual gestão, né? Longe de mim, não sou político, não tenho partido político, só estou falando a realidade que está sendo a nossa cidade hoje. Que eu tenho certeza, conversei com o Marcos Paulo, que é o secretário de esportes adjunto, que ele já está fazendo todo o possível, todo o trabalho para estar ajustando essa questão da nossa quadra lá do ginásio Marechal Rondon. Que esse ano nós trouxemos, só abrindo parênteses aí, eu faço parte hoje da MBM, né? Que é a Associação Mato Grossense de Basquetebol Master. Faço parte da diretoria, hoje estou como atual tesoureiro da associação. E o nosso presidente, o Augusto, ele teve a brilhante ideia de trazer uma etapa dos associados aqui para Rondonópolis. Que a associação faz no ano, 4 vezes no ano, torneio interno para associados. A cada 3 meses. Mês 3, mês 6, mês 9 e mês 12. E no mês 3, mês 6, melhor dizendo, na segunda etapa, ele teve a brilhante ideia de trazer para Rondonópolis essa etapa. E nós tivemos uma dificuldade muito grande para estar organizando, justamente por causa do local, do espaço. Temos escolas que têm condições de estar participando, realizando jogos. A escola militar, a escola silvestre, onde o Sapo dava aula, mas é para nível escolar, né? Para nível escolar tá ótimo. Agora, para um nível mais avançado, aqui só temos o Sesc, que por sinal conseguimos uma parceria legal com eles lá, eles não cederam espaço e foi tudo realizado com satisfação. E o nosso ginásio Marechal Rondon foi reformado, porém a reforma deles ficou totalmente fora das medidas. Não é uma tabela acessível, a altura do aro da tabela ficou acima do regulamentado pela federação. A quadra ficou a quadra de futsal, marcando para a quadra de basquete, que a quadra de futsal é bem maior que a de basquete. Então não temos condições. Hoje não, mas eu creio que logo, logo a atual gestão, pela Secretaria de Esportes, vai estar organizando. Conversei, né? Igual eu falei, conversei com o Marcos Paulo, já estavam fazendo a licitação para estar adquirindo aros, tabelas oficiais para estar colocando lá no ginásio Marechal Rondon e também adquirir aqueles tapetes
para estar fazendo o piso, né? Emborrachado, os tapetes emborrachados e fazer a nova marcação. Fazendo isso, eu creio que nosso ginásio já está em condições para estar recebendo competições de alto nível. Marcelo, estamos no rodapé final, queria que você fizesse suas considerações finais e, como o Matheus disse, queria que você deixasse aí uma mensagem para os jovens atletas que estão iniciando aí, qual que é a sua mensagem realmente para eles seguirem para a vida inteira. Primeiramente agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, agradecer minha mãe que sempre me apoiou, minha esposa que está sempre junto comigo também, porque para essas viagens aí eu fico muito ausente de casa também e ela segura legal as pontas lá em casa. Então não poderia deixar de agradecer essas pessoas importantes na minha vida, principalmente minha mãe e minha esposa, Kézia, que também é uma desportista e ela entende a vivência de um atleta, né? Das viagens que ele tem que fazer. E o que eu falo assim, da minha área do basquetebol para os jovens que estão começando a praticar um esporte hoje. Sim, gosto do futebol, jogo futebol também, vocês conhecem, eu gosto de brincar, né? Não sou aquele não sou aquele craque, sou um mero jogador que gosta de brincar. E o basquetebol, são poucas pessoas que jogam basquetebol. Então, eu falo, é muito mais fácil você virar um profissional do basquete do que um profissional do futebol. Porque o futebol você tem que estar acima da média. Ou acima da média, ou tem um empresário muito bom para estar te colocando nas vitrines aí do futebol, né? Então, o basquetebol também não é qualquer pessoa que joga, tem que ter dedicação, tem que ter domínio das técnicas, dos fundamentos. E se der para você conciliar o futebol e o basquete, ok. Mas se em algum momento da sua vida ter que escolher, se você domina o basquete, vai para o basquete, que o basquete a concorrência é bem menor e você tem um futuro também brilhante através do basquetebol, que é um esporte saudável, que dá para você, se você não virar profissional, dá para você fazer uma faculdade, dá para você fazer uma pós-graduação. Inclusive, a pós-graduação que eu tenho foi através do basquete, que eu fiz no ICE na época, né? Que é um instituto lá, Cuiabá de Educação, que dá o apoio para o basquete até hoje, cede a quadra lá para os associados da MBM, tá batendo seus rachas lá. E é isso. Esporte é vida, basquetebol é vida. Qual for o caminho que você seguir, sempre siga no caminho do esporte que você vai se dar bem. Porque o esporte, ele molda o seu caráter. Não só o basquete, mas o esporte em si. Né? E abre portas. Te apresenta para um mundo que você nunca imaginou conhecer na sua vida. Eu nunca imaginei viajar o mundo. Não é o mundo, né? Mas para mim, Argentina, Suíça, nunca imaginei conhecer esses locais aí. E o basquete me proporcionou isso. Né? Então devo muito ao basquete em relação a isso. Muito obrigado, viu, galera? A gente que agradece, viu, Marcelão? Maravilha, um grande bate-papo aqui. Dá vontade de passar a tarde nessa resenha maravilhosa, mas isso aqui nos proporciona, né, essa hora do bate-papo. Eu vou apresentar aqui os nossos parceiros e na sequência a gente vem para fecharmos também o nosso programa por aqui.